A, B, C e D são vértices consecutivos de um hexágono regular. A medida em graus do menor ângulo formado pelas diagonais AC e BD é quanto? Eu acho que o mais difícil é desenhar aí a nossa figura. O que eu vou fazer, né? Vou pegar aqui um hexágono regular, né? Para quem não sabe, né? O hexágono regular, ele tem aí 6 lados, certo? E os 6 lados têm a mesma medida e os 6 ângulos internos também têm a mesma medida, né? São todos congruentes. Então, o que eu vou fazer para facilitar aí a visualização? Eu vou fazer um desenho bem grande de 4 vértices aqui, ó, de um hexágono, tá? Tá? Como se eu tivesse dado um zoom aí. Então, aqui eu teria, por exemplo, o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, tá? A parte de baixo eu nem vou desenhar porque não preciso, tá? Vou trabalhar só com esses. E aí o que ele fala, ó? A medida em graus do menor ângulo formado pelas diagonais AC e BD. Então eu vou ligar aqui as diagonais AC e a diagonal BD. Poderia ter feito, né? Retinho, bonitinho, desde o início, né? Mas, enfim, né? O que eu tenho aí de especial no hexágono, né? Vou voltar a falar, né? O hexágono regular ele tem os 6 lados de mesma medida. Então, aqui tem a mesma medida que essa aqui, que é a mesma medida que essa daqui. Então, nota que os triângulos, né? Que foram formados aí, ó, o triângulo ABC e o triângulo BCD, eles são... Deixa eu ver aqui. ABC e BCD. Os dois triângulos aí são isósceles, certo? Porque aí os lados vão bater com os lados do hexágono, então aí eles são congruentes. E eles também são congruentes, os dois triângulos entre si. Qual é o meu problema aqui, né? Saber os ângulos. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou descobrir qual é a medida desses ângulos internos aqui do hexágono, tá? Então, vamos calcular aí para ajudar a gente. Então, olha só. A soma dos ângulos internos de um hexágono, né, a soma de todos, é 180 vezes n-2. Isso aí serve para qualquer polígono, tá? Essa é a forma para saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, sendo ele regular ou não, tá? Então, aqui eu vou descobrir a soma de todos. Então, eu vou ter 180 vezes... Como aqui eu tenho um polígono de 6 lados, eu vou trocar o meu n por 6. E 6 menos 2 vai dar 4. Então, isso aqui vai dar 0. 32,720. Então, a soma dos 6 ângulos internos ali de um hexágono é 720. Como eu quero saber o valor de um só, e eles todos os 6 são iguais, porque é um polígono regular, então a medida de um deles, a medida do ângulo interno, é igual à soma de todos os 6 ângulos, e vou dividir por 6, já que todos eles são iguais. Então, aqui tudo eu vou dividir por 6. Dividir por 6, dividir por 6, dividir por 6. E 720 dividido por 6 é igual a 120. Beleza? Então, os ângulos internos aqui, ó, cada um deles mede 120 graus, certo? Então, olhando aqui para o nosso desenho principal, né? Esse do zoom, o que eu tenho, né? Se eu pego, olhar e olho aqui somente o triângulo ABC, esse ângulo aqui, que é o ângulo interno aí do hexágono, mede 120, certo? E como ele é um triângulo isósceles, esses outros dois ângulos aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, eles vão ter a mesma medida, certo? E lembrando também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Se eu já tenho 120, para completar, faltam 60. E como eles são iguais, é 60 dividido por 2, ou seja, aqui é 30 e aqui é 30.
tá? Então vamos voltar agora para o nosso desenhão e botar esses valores ali, ó. Então aqui a gente achou um ângulo de 30 graus. Aqui a gente achou um ângulo de 30 graus. Vou botar o grau não, vou botar só o 30, tá? Para não ficar poluído. E nesse outro triângulo BCD a mesma história, né? Aqui vale 30 e aqui vale 30. Certo? 30 e 30. Agora, olha só esse outro triângulo que foi formado aqui, ó. Olha só, outro triângulo aqui, ó. Que tem os dois ângulos medindo 30 e, consequentemente, esse ângulo que está aqui tem que ser igual a 120. Por que tem que ser igual a 120? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer polígono tem que ser 180. Se eu já tenho 30 com mais 30 que dá 60, para completar os 180, faltam 120. E agora, cuidado, né? Porque ele pediu aqui, ó, esse daqui já é um ângulo que é formado aí pelo encontro das diagonais, certo? Só que ele não é o menor, tá? Ele é o maior deles, porque o suplementar dele, que é esse ângulo que está aqui, vale 60. Certo? Porque eles são suplementares, 120 mais 60 dá 180, tá? Então o menor deles é o 60. Aí, quando se cruzam, né? 4 ângulos, mas são só dois diferentes, né? Porque aqui também vai ser 60. São ângulos opostos pelo vértice. E aqui também vai ser 120. O menor deles é o 60. E o 60 é a letra D de divisão.